Saúde Integral, com Rossandro Klinger. Oi, Rossandro, como vai? Boa tarde. Fala, Nando. Como é que você tá, meu irmão? Tudo em paz? Tudo bem, tudo bem. Eu adorei essa frase. Um grande futuro não requer um grande passado. Isso é uma afirmação? Você sabe que é Eu uma das concordo. coisas mais comuns. Né, Nando? Uhum. Uma das coisas mais comuns que a gente vê na vida são as pessoas usando as dores do passado, e com isso a gente não está minimizando as dores, os traumas das pessoas, para inviabilizar o presente e o futuro. Como se assim, se eu tive um passado difícil, eu nunca vou ter um futuro diferente, apenas uma repetição dessas dores. E não é assim que funciona. O que a gente percebe é que tem pessoas que nascem em condições extremamente adversas, tanto em uma família altamente caótica ou numa condição social também caótica, e ainda assim conseguem resultados. É claro que se eu tiver num ambiente familiar estável, num ambiente social estável, as minhas chances são maiores, inegavelmente. Mas estar num ambiente instável ou disfuncional não é uma condenação para que a minha vida nunca funcione. É um pouco sobre isso que eu queria refletir. E eu começaria fazendo uma pergunta: será que se o seu passado não tivesse o poder de limitar você, o que você ousaria fazer hoje? Pode repetir? Né? Se o seu passado não tivesse o poder de limitar quem você é, o que você ousaria fazer hoje que você não tem feito por causa desse passado? E uma outra coisa importante é a gente entender que o passado, ele tem que ser olhado como um lugar de aprendizado. Será que eu não estou olhando, confundindo aprendizado com condenação? Entenda? Assim, Uhum. por exemplo, eu olho para aquele pai difícil, aquela mãe que tem um transtorno emocional e que estava distante, ou aquele pai que abandonou e deixou você com dificuldades, e eu começo a entender que aquilo ali é uma condenação para a minha vida. Um grande futuro, gente, não exige um grande passado, e muitas vezes é desses escombros que nasce a fundação de uma pessoa sólida. Quantas vezes você já acreditou que sua história difícil impediria você de sonhar? E quantos erros e culpas ou fracassos do passado estão sempre definindo quem você é? Se eu olho para esse lugar assim, apenas como condenação, eu nunca vou aprender. Porque aí cada novo dia vai ser mais um conjunto de erros e eu entro num problema universal, né? Pois é, Todos. eu também vejo muita gente, bom, acho que todo mundo já passou por isso, de se apegar demais às Hum, coisas do passado, né? Mas tem uma virada de chave quando você consegue fazer, quando você consegue se reinventar. Não é um processo fácil. Eu fico pensando em muitos casos em que essas dores do passado que você citou, elas ainda machucam, a cicatriz ainda não está fechada totalmente. sim, sim. E dificulta o Na verdade, processo, mas a reinvenção dificulta. é a melhor solução, né? A gente na psicologia chama de ressignificar, né? Ah, boa. Passado. Uhum. E aí esse ressignificar, ou seja, eu lanço um olhar, por exemplo, o Fernando de hoje, olhando o que aconteceu, vamos imaginar hipoteticamente, numa relação difícil com o pai na adolescência, Hum. hoje sendo o Fernando pai, consegue entender nuances que ele não entendeu naquela época. Isso é ressignificar, entendeu? Uhum. Todos nós carregamos cicatrizes. Só que algumas pessoas fazem delas muralhas intransponíveis. Outras pessoas, ressignificando, tornam elas janelas de aprendizado. O problema é quando a gente acredita que só quem teve um passado perfeito pode ter um futuro promissor. Isso é um mito, pessoal, das pessoas acreditarem nisso. Não, só quem. Assim seria assim, sabe, Fernando? Aquela criança de classe média alta, de São Paulo, do Rio, de Recife, de Fortaleza, de Curitiba, com uma família estruturada, seria uma pessoa com um futuro brilhante, e a criança de periferia com pai disfuncional alcoólatra seria uma pessoa condenada à miséria afetiva e financeira. E isso não acontece. Tem pessoas que estão assim num ambiente altamente funcional e se tornam disfuncionais, né? Se perdem no processo. Tem pessoas que, justamente porque estão nesse ambiente, sonham em sair desse ambiente e desenvolvem recursos, ressignifica, desenvolve resiliência, aprende, né? O passado, ele explica de onde viemos, mas ele não precisa determinar para onde nós vamos. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Você sabe que é muito interessante quando a gente começa a ter a melhor percepção sobre os nossos erros, né? Eu me lembro que no Uhum. começo do jornalismo, assim, quando errava, no jornalismo, gente, a gente erra todo dia. Praticamente, né? É Não normal. é muito diferente, qualquer profissão. Erra-se muito, não tem jeito. E também depende do seu nível de exigência, claro. E aí, Uhum. assim, eu tinha uma fase de lidar com o erro muito ruim pra mim, sabe? Uhum. Me machucava demais. Eu levava aquilo durante dias e dias e dias.
até filtrar melhor, sabe? Hoje em dia lido melhor com isso, mas é um processo de aprender com os erros, né? Hoje lido bem melhor com isso. Mas já sofri, E não viu, é. meu caro? E não deixa a gente mais leve, Fernando? Ah, Eu também já sim. passei por essa fase assim. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu fui me referir a uma experiência feita por um submarino nuclear nas fossas abissais do Oceano Pacífico. Imagina, tinha um auditório com 1.500 pessoas me escutando. Hum. E em vez de dizer as fossas abissais do Oceano Pacífico, eu disse as fossas nasais do Oceano Pacífico. Eu não vou nem falar o que eu já falei nesse microfone, senão... Então, e as pessoas começaram a rir, cara. E assim, a minha versão anterior, autocrítica, não curada, infantilizada, ia ficar irritado, ia prosseguir a palestra de cara feia, sabe, assim, sem querer tirar foto com ninguém depois. A minha versão mais madura olhou assim e fez, gente, agora eu fiquei imaginando a quantidade de Sorine para desobstruir as fossas nasais do Oceano Pacífico. Aí as pessoas riram mais ainda. Eu ri de novo. Recentemente eu levei uma queda no palco e eu passei uns 2 minutos rindo para poder voltar a fazer a palestra. E o povo filmando. Ou seja, dá um tom de leveza quando você olha para a vida entendendo que ela tem um caráter pedagógico sempre em tudo que você faz. Não é a soma dos nossos... Nós não somos a soma dos nossos fracassos. Nós somos a possibilidade de tudo que a gente se torna a partir do que a gente aprende com eles, porque é impossível você não errar no jornalismo, na psicologia, numa palestra. A gente edita um livro, passa por um monte de gente, corrige, vem uma pessoa, no final tem leitor que manda, na página tal tá faltando uma vírgula, na página tal tem um mais que não tem, entendeu? Imagina, essa é a vida como ela é. Só que se eu olho para ela como um caráter de aprendizado, meu passado não vira apenas um lugar de condenação, e mais uma vez repito, não estou aqui dizendo que não tem dores e cicatrizes muito difíceis, mas elas não vão viabilizar o meu presente nem meu futuro mais. Perfeito. Rossandro Klinge, muito obrigado, adorei a conversa aqui em Saúde Integral, toda quarta-feira com a gente. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, amigo. Valeu, Tchau, tchau. um abraço.